Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Lima Cunha, sou pneumologista, sou clínico, trabalho em ambientes de ambulatório, de enfermaria, de terapia intensiva, sou professor, então estou em sala de aula, estou em todo lugar, quase. Então, essa é a segunda aula do manejo ambulatorial do paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. A primeira aula já foi postada aí na semana passada, então ela diz respeito ao diagnóstico do DPOC. Se você tem dúvidas quanto a isso, volta uma aula aí para você se inteirar do assunto. Essa aula vai ser a respeito do tratamento do DPOC. E sem mais delongas, vamos para ele. Então, o tratamento ambulatorial do DPOC, ele tem como ponto principal o manejo medicamentoso, mas também abrange uma gama de outras coisas aí, né, de outros tópicos. É, Todos eles têm o objetivo de alcançar alguma ou todas essas três coisas, né? Redução de sintoma do paciente no dia a dia. A gente já sabe que o DPOC é uma doença que é bastante incapacitante, que traz uma grande morbidade para os pacientes, então reduzir sintoma é uma prioridade. Reduzir as exacerbações. E o que são as exacerbações? Elas são aquelas crises em que o paciente tem uma piora persistente dos sintomas, e essa piora persistente faz com que o paciente tenha que modificar transitoriamente o tratamento dele ou fazer uso de tratamentos adicionais como corticoides e antibióticos. E reduzir mortalidade, e mortalidade é o que é, né? É diminuir a chance do paciente morrer pela doença. Bom, aqui então nós temos os tópicos que vão nortear essa aula. Eu vou passar um a um deles aí com vocês. Todos eles estão descritos lá na diretriz do Gold de 2023 e também descritos nas outras referências que eu estou utilizando para essa aula, que são principalmente aí o livro do UpToDate, o livro da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Então, certamente, a terapia mais primordial para o paciente com DPOC seria cessar a exposição, seria que o paciente interrompesse o contato com aquele agente que é o responsável pelo surgimento ou pelo agravamento do DPOC do nosso paciente. De tudo que a gente pode falar, o tabagismo seria é, o fator de risco mais importante, o que requer um tratamento um pouquinho diferente. Então, por isso, eu vou fazer uma menção breve aqui. Tabagismo merece uma aula à parte. Então, primeira coisa, né, quando a gente está diante de um paciente tabagista, a gente tem que entender em qual momento do tabagismo que ele está. E aí a gente coloca aqui essas 5 etapas do tabagismo, né? A primeira é a etapa pré-contemplativa, que eu falo assim, que é o paciente que ele está meio que na Disney, né? Assim, ele tá tudo bem, ou ele está fumando, está tossindo, tá desenvolvendo doença cardiovascular, doença pulmonar, mas ele não está nem um pouco preocupado com isso, né? Ele está longe da realidade. Então, esse é um paciente que ele não está nem pensando em parar de fumar, muitas vezes ele está, inclusive, em negação que o cigarro tem alguma coisa relacionada com os sintomas dele. A segunda etapa que nós temos é a contemplação, que eu falo assim, que é quando o paciente está num namoro ruim com cigarro, né? É, Se você está assistindo essa aula, eu imagino que você tenha idade o suficiente para ter passado por uma fase ruim no namoro. E é aquela fase que você fica assim, é, nossa, eu quero largar daquela pessoa, ela não me faz bem, mas, e a família, mas eu vou ficar sozinho, mas é tão difícil achar outra pessoa, etc, 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 né? Então, a pessoa, assim, que enxerga os malefícios, mas enxerga os benefícios do cigarro, mas dentro dessa dualidade, ela ainda assim pesa a favor do cigarro e não para de fumar por isso. A gente tem a pessoa que está determinada a parar de fumar, que é aquela que chega decidida na consulta, que está afim mesmo de enfrentar o processo de cessar o tabagismo. A gente tem a pessoa que está em ação, né, que é aquela que está na fase inicial, né, da cessação do tabagismo. Então, está ali enfrentando a abstinência, está enfrentando as primeiras dificuldades de ficar sem o cigarro, e depois a pessoa que está na fase de manutenção, né? É importante reconhecer essas fases, porque cada uma delas requer é, é, uma abordagem verbal diferente, né? Essa é a forma como você se comunica com esse paciente
é diferente dependendo da fase em que ele está. A maioria deles está aqui na fase contemplativa, tá? Para todas elas, a gente vai fazer um manejo não farmacológico que envolve a chamada terapia cognitivo-comportamental, que envolve você trabalhar três aspectos com o paciente, né? Primeira coisa é trabalhar a forma como o paciente sente a respeito do cigarro, depois trabalhar a forma como o paciente pensa, né, e daí o cognitivo em relação ao cigarro, e depois trabalhar a forma como o paciente se comporta em relação ao cigarro, né? Então, esse manejo cognitivo comportamental é para todos. Mas para os pacientes que estão em fase de determinação, ou os pacientes que estão em ação, né, os pacientes que estão ali mesmo é, prontos mesmo para parar de fumar. Esses a gente pode prescrever medicações, né, dependendo de alguns critérios, e a gente pode lançar mão de alguma dessas quatro classes farmacológicas. Então, a gente pode oferecer nicotina para o nosso paciente sob a forma de goma de mascar ou sob a forma de adesivo, né, a nicotina transcutânea, e quando ela está nesses formatos aqui, ela gera uma liberação instantânea, né? Então, o paciente, no mesmo dia, ou às vezes quase na mesma hora que ele começa a fazer o uso das medicações, da medicação da nicotina, ele já começa a ter efeito dela. A gente tem a bupropiona, que ela é um antidepressivo atípico, que tem um efeito aí sobre o tabagismo, com uma desvantagem de que ela demora mais ou menos uma semana para começar a ter efeito, e ela é contraindicada em pacientes com histórico de crises convulsivas, né? Mas, exceto por isso, é uma ótima medicação, e ainda tem um efeito antidepressivo que é muito comum também nos pacientes tabagistas, então, a depressão é muito comum nos pacientes tabagistas, então o uso da bupropiona tem essa vantagem, né? Temos a vareniclina, que seria a droga que tem o maior benefício de todos isoladamente, porém tem a desvantagem de ser muito cara, né? Assim, um tratamento com a vareniclina custa mais de R$ 1.000 aí para cima, então acaba sendo menos acessível. E a nortriptilina, que é um antidepressivo tricíclico, ela é considerada uma terapia de segunda linha, mas é útil também. Tem a vantagem de ser mais barata e tem a vantagem de ser a única dentre as quatro medicações que possui algum efeito sedativo, né? Então, é muito comum a insônia durante o processo de cessação do tabagismo. A nortriptilina, ela ajuda, fazendo com que o paciente durma melhor, né? Então, de uma forma muito breve, isso aqui é a abordagem do tabagismo. A gente sempre tem que lembrar de falar brevemente sobre isso com todos os nossos pacientes e naqueles que estão ali mais engajados a parar de fumar. A gente tem que investir um pouco mais de tempo, prescrever medicação. Então, isso aqui é fundamental, né? Essa é uma terapia que, inclusive, diminui mortalidade. O segundo tópico do tratamento seria a terapia inalatória, ou seja, o uso das medicações inalatórias. É, E aí, de antemão, né, primeiro eu gostaria de lembrar quais que são as medicações inalatórias que nós temos disponíveis, né, quais classes que nós temos disponíveis. Então, o tratamento do DPOC, ele é baseado principalmente nos broncodilatadores. E nós temos duas classes de broncodilatador. Nós temos aqui os beta-2 agonistas e nós temos aqui os anticolinérgicos. Então, começando pelos beta-2 agonistas, eles vão estimular os receptores beta-2 que estão presentes na musculatura brônquica, e aí, por isso, como todo mundo já aprendeu desde lá do ensino médio, né? Uma vez que você aciona esses receptores, eles fazem parte daqueles mecanismos de luta ou fuga, né? Então, se você está precisando de lutar ou fugir, o seu brônquio, de uma forma ou de outra, tem que se dilatar, né? E é isso que os receptores beta-2 agonistas fazem. Eles promovem uma broncodilatação direta. Quais que são as vantagens deles, né? Como eles fazem isso de forma direta ali na musculatura brônquica, elas têm uma broncodilatação mais imediata, né? O efeito deles costuma ser um pouco mais rápido. E uma outra vantagem é que, de um modo geral, eles são mais baratos do que é, os anticolinérgicos, né? Então, muitas vezes, é a medicação que o nosso paciente vai ter um acesso um pouco mais fácil. É, com efeitos adversos, a gente tem aí os efeitos adrenérgicos, que às vezes podem ser simples e às vezes podem ser até um pouco mais delicados, né? Então, o que que a gente tem como efeito adrenérgico? Taquicardia,
tremor, alguns pacientes ficam ansiosos. Dependendo da condição cardíaca do paciente, a gente pode vir a descompensar alguma cardiopatia, algum ataque à arritmia, embora não seja muito comum, tá? Mas a gente tem que ter atenção com isso. Então, esses são os efeitos adversos aí dos beta-agonistas que a gente tem que monitorar e ajudar o nosso paciente a manejar, né? Os anticolinérgicos, então, ou também chamados de antimuscarínicos, né, que é um tipo de receptor colinérgico, eles vão bloquear, então, o efeito parasimpático ali no pulmão, o efeito parasimpático ali nos brônquios do nosso paciente. E o parasimpático, o que ele faz é broncoconstricção, né? Então, quando a gente bloqueia a broncoconstricção, por consequência, nós vamos produzir broncodilatação. Então, vocês vejam que é um efeito um pouco mais indireto e por isso que o anticolinérgico ele não tem uma ação tão rápida quanto os beta-2 agonistas. Quais que são as vantagens dos anticolinérgicos? É, a vantagem dele é que ele tem um maior efeito na redução de exacerbações de DPOC, né? Então, se a gente está pensando em exacerbação, se a gente está pensando em prevenir as exacerbações, os anticolinérgicos são as drogas melhores. Além disso, eles também têm um efeito de reduzir secretividade, porque a via colinérgica estimula a produção de secreção pela mucosa brônquica, estimula lá aquelas células calicinais, né, que vocês devem se lembrar que existem no epitélio respiratório. Então, ao bloquear o sistema colinérgico, reduzimos a secretividade do nosso paciente. E isso também, por consequência, auxilia na redução das exacerbações, né? Como efeitos adversos, nós temos justamente o ressecamento de mucosas, porque tem tudo a ver com esse mecanismo de ação que eu acabei de falar, e alguns pacientes podem ter retenção urinária aguda, embora não seja muito comum, mas é um paciente que esteja muito propenso, aqueles pacientes com doença prostática mais importante, pacientes com bexiga neurogênica, isso pode acontecer. E, finalmente, nós temos os corticosteroides ou os corticoides inalatórios. Os corticoides inalatórios, no DPOC, eles não têm o mesmo efeito do que a gente vê na asma, né? Na asma, eles são a principal medicação. No DPOC, eles têm algumas indicações específicas que eu vou falar nos próximos slides. Mas as vantagens deles, então, eles reduzem as exacerbações em alguns pacientes selecionados, é, e essa seleção dos pacientes, né, eu já vou adiantar aqui brevemente, ela depende do quanto que o nosso paciente possui de eosinófilos no sangue. Guardem essa informação. Mas uma coisa importante, eles não agem na dispneia no paciente com DPOC. O corticóide inalatório não faz diferença nenhuma para a dispneia do nosso paciente. Ele só ajuda a reduzir as exacerbações. E o uso dele é obrigatório se o paciente possui uma asma concomitante. Então, não se esqueçam disso, né? É muito comum o paciente ter asma e DPOC de forma sobreposta. Nesses casos, então, o corticoide é obrigatório, né? Como efeito adverso, o efeito adverso mais preocupante, que a gente tem que monitorar mais de perto do corticoide inalatório, é a presença é o surgimento de pneumonia. Desculpe. O que seria a pneumonia? Seria uma infecção alveolar, né? Quando a gente tem micro-organismos agredindo, invadindo, lesionando os alvéolos do nosso paciente. A gente sabe, então, que o corticóide inalatório aumenta um pouquinho a chance disso acontecer, por isso, temos que ter cuidado enquanto estamos administrando essa medicação, por isso que a gente tem que escolher bem o paciente que vai usar o corticóide inalatório. Ele pode causar rouquidão e candidíase oral, tá? São sintomas, são os efeitos adversos mais comuns, na verdade. Isso aqui a gente evita sempre orientando que o paciente lave a boca após o uso da medicação. E pode ter efeitos sistêmicos, embora isso seja considerado bastante raro, né? Então, os efeitos sistêmicos do corticoide que a gente conhece, como ganho de peso, osteoporose, catarata, atrofia cutânea, mas assim, isso é muito minimizado pelo fato do corticoide ser entregue direto na via pulmonar do nosso paciente, mas está descrito na literatura também. Embora, que nem eu tô falando, a gente se preocupe menos com isso na prática do nosso paciente com DPOC.
E bom, dito isso, por que que eu estou falando dessas classes? Porque a gente teve uma grande mudança aí no Gol de 2023. O tratamento mudou bastante e a forma como a gente vai escolher essas medicações vai depender de uma série de coisas, né? Então, a primeira coisa que mudou é a classificação do paciente com DPOC. E aí, hoje em dia, nós usamos a classificação ABE. O que que seria a classificação ABE? A gente vai jogar o paciente no quadrinho que eu vou mostrar aqui agora a partir de algumas variáveis, né? Então, é isso que você está vendo aí no slide. Então, observe que a gente vai desenhar então esse quadrinho, a gente vai colocar o A e o B aqui embaixo de forma separada e aqui em cima o E isoladamente, né? Então, primeira coisa, o que que divide o paciente em A ou B? O que vai dividir ele vai ser o grau de dispneia que o nosso paciente possui, e isso está representado nessa parte de baixo da tabela. Então, o paciente que é o paciente Gold A é aquele paciente que a gente vai considerar que ele possui pouca dispneia, e pouca dispneia vai ser caracterizada pela escala MMRC 0,1 ou pela escala CAT menor do que 10. Dessas duas escalas, né, a mais fácil de ser utilizada é o MMRC, que é o que está aí no slide para você. Você depois pausa para você ler com calma, mas ele vai de 0 a 4. Então, o paciente MMRC 0,1 é aquele paciente que não possui dispneia, né? Sim, possui uma dispneia fisiológica, vamos dizer assim, né? Que é aquela só para exercício extenuante. Ou então aquele paciente que possui uma dispneia para subir uma ladeira, por exemplo, né? Então, esse é o paciente 0,1, a gente considera que ele possui pouca dispneia. Já adiantando, o paciente com dispneia MMRC2 é aquele paciente, aquele já não é mais Gold A, né? Mas só falando aqui para vocês, é aquele paciente que tem que caminhar mais lentamente no plano para não cansar. Ele fala que, por exemplo, se ele andar com uma pessoa da mesma idade que ele tem que caminhar mais devagar, porque senão ele cansa antes do colega ali de caminhada, né? O MMRC3 é o paciente que fala que antes dele terminar um quarteirão, né, antes dele caminhar de uma esquina a outra ali do quarteirão, ele já tem que parar ou antes de 100 metros para descansar. E o paciente com dispneia MMRC4 é aquele paciente que tem uma dispneia que limita para ele sair de casa, ou então que ele já tem ali dispneia para pequenos esforços mesmo, como trocar de roupa, escovar o dente, pentear o cabelo. Então, isso é o MMRC 4, certo? Então, o paciente Gold A é aquele que possui pouca dispneia. O CAT, eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, porque é uma escala um pouquinho mais dificinha, mas ela também faz perguntas mais ou menos nesse sentido, vendo até coisas mais do cotidiano do paciente, não é só para o esforço, né? Ele vê como é que é a qualidade de vida, etc., do paciente. Então, Gold A, MMRC 0,1, ou CAT menor do que 10, e o nosso paciente não pode ter muitas exacerbações. Ele tem que ter tido, ao longo do último ano, nenhuma exacerbação, ou então uma exacerbação moderada no máximo. O que que seria uma exacerbação moderada? Exacerbação moderada é aquela em que o paciente teve que tomar corticoide e ou antibiótico, mas não precisou internar, ok? Então, essa que é a definição de uma exacerbação moderada, pessoa de corticoide, antibiótico, mas sem internação. Então, essa é a característica do Gold A. O paciente Gold B é aquele paciente, então, que ele possui aí mais dispneia e ele também não possui uma quantidade grande de exacerbações, né? Essa é a característica do Gold B. Então, é um paciente que a gente vai falar assim, que ele é muito sintomático e pouco exacerbador. E o paciente Gold E, esse Gold E é o Gold E de exacerbação. É o paciente que a gente vai chamar então de exacerbador. É, Quem que é o paciente exacerbador? É o paciente que teve duas exacerbações moderadas no último ano, então tomou antibiótico ou corticoide pelo menos duas vezes no último ano, ou então o paciente que teve uma internação devido ao DPOC ao longo do último ano. Bastou ele ter uma internação ao longo do último ano, que a gente já vai passar a chamar ele de Gold E, certo? E olha só, é importante entender essa tabelinha aí, porque a gente só classifica os pacientes de forma diferente, porque a gente vai tratar eles de forma diferente também.
Essa tabelinha é o que vai nortear os nossos próximos slides. É, ainda existe uma outra classificação que é baseada na espirometria do nosso paciente, mas, para dizer a verdade, ela hoje em dia ela é bem pouco útil, né? Na verdade, eu até acho, sim, opinião pessoal, que daqui a alguns anos a gente não vai usar ela mais. Mas, de qualquer forma, ela está lá descrita na diretriz. Ela vai classificar os pacientes de Gold 1 até Gold 4. É, aí, então, aqui é uma classificação numérica e ela diz respeito à espirometria do nosso paciente. Então, o Gold 1 é aquele paciente que possui um VF1, que é o volume expiratório forçado no primeiro segundo, maior do que 80, maior ou igual a 80% do previsto para o nosso paciente. Gold 2 é aquele que possui o VF1 de 50 a 79% do previsto para o nosso paciente. Gold 3 de 30 a 49, Gold 4 menor do que 30, certo? Mas muita atenção com isso. Essa espirometria aqui, a gente não leva ela em consideração para escolher o tratamento do nosso paciente. No caso, hoje em dia, a espirometria tem uma função diagnóstica, mas ela não define o que nós vamos utilizar para o tratamento do nosso paciente. O que define é a presença de sintomas e a presença de exacerbação mesmo. Então, o que define é saber se o paciente é Gold A, B ou E. E por isso, então, a partir dessa tabelinha que está aqui no canto inferior esquerdo da sua tela, que a gente vai guiar o nosso tratamento. Então, pegando o nosso paciente mais simples, Gold A, pouca dispneia, pouca exacerbação. O que esse paciente precisa de tratamento? Ele vai precisar do uso de um broncodilatador conforme a necessidade, né? Como ele tem poucos sintomas, a gente não precisa necessariamente utilizar uma medicação contínua. Você pode começar um broncodilatador, seja um beta-agonista ou anticolinéstico, de curta ação ou até de longa ação. E você vai avaliar como é que o seu paciente vai ficar com o uso dessa medicação. Se após esse início o seu paciente ainda persistir sintomático, ele estiver incomodado, você pode subir a terapia para o seu paciente, tentando utilizar uma medicação de longa ação, mas raramente o nosso paciente precisa de mais do que um broncodilatador de longa duração, certo? Então, geralmente, o limite para ele é um broncodilatador de longa duração, e aí qualquer uma das duas classes serve. Paciente Gold B, então é aquele paciente que ele possui muito sintoma, mas ele não possui uma alta frequência de exacerbações. Então, o que a gente vai escolher como tratamento para esse paciente? O melhor tratamento que existe para ele é você associar as duas classes de broncodilatador. É você associar o beta-agonista de longação, que a gente vai passar a chamar de LABA, com um anticolinéstico de longação, então antimuscarínico de longação, que a sigla é o LAMA. Então, essa associação LABA-LAMA, ela é a associação de escolha para os pacientes com DPOC Gold B de bola. Porém, o Gold ele faz um pequeno adendo, a diretriz do Gold faz um pequeno adendo para você individualizar isso aqui um pouquinho, sobretudo para os pacientes que às vezes não estão assim tão sintomáticos. E aí ele coloca assim como uma alternativa, mas ele não encoraja que essa seja a primeira opção, tá? Mas ele coloca como alternativa a gente utilizar um broncodilatador de forma isolada, ou o LAMA ou o LABA. Mas aqui a gente vai ter que pesar muito várias coisas, e no Brasil a gente acaba pesando muito a condição financeira do nosso paciente. Um anticolinéstico de longa ação, um LAMA, com frequência custa 200, 300 reais por mês, enquanto o LABA às vezes custa 100 reais por mês. Então, às vezes a gente tem que adaptar um pouquinho para a realidade do nosso paciente, mas se a gente for seguir a literatura de forma precisa, LABA mais LAMA. E hoje em dia, eu que trabalho tanto em Minas como em São Paulo, posso afirmar isso aqui na nossa realidade, o SUS fornece, sob pedido de alto custo, algumas combinações de LABA mais LAMA. Então, é uma terapia que, apesar de cara, ela está ficando cada vez mais acessível. E, finalmente, o paciente Gold E, que é aquele paciente, então, que, tendo muito ou pouco sintoma, independente disso, ele tem muita exacerbação. E aí, o que seria terapia de escolha para a gente prevenir mais exacerbações para esse paciente? Seria associar o LABA
com o LAMA. O LAMA, isoladamente, é a medicação que mais reduz a exacerbação. Mas quando a gente associa ela com o LABA, essa combinação ela é superior a qualquer um deles isoladamente. Então, o uso tanto do LAMA quanto do LABA em associação seria a terapia de escolha, porque é o que vai mais prevenir que o nosso paciente apresente essas exacerbações recorrentes. Aqui entra um adendo que, para esse paciente, a gente teria a opção de já começar com a chamada terapia tripla, que seria o anticolinérgico, o beta-agonista de elongação e um corticoide inalatório. Contanto que o nosso paciente apresente de cara aqui a presença de mais do que 300 eosinófilos no sangue, né? Mais do que 300 células por microlitro de eosinófilo no sangue. Nessa situação aqui, então, né, a gente sabe que esses pacientes vão ter uma resposta melhor ao corticoide inalatório, e, como eu falei, a única coisa que o corticoide inalatório faz no DPOC é, de fato, prevenir exacerbação. Então, nesse paciente aqui, a gente deve considerar iniciar com essa combinação, ok? Outra coisa que a gente tem que lembrar aí também, né, é que se o paciente, independente dos eosinófilos, se ele já tiver manifestações clínicas asmáticas, a gente também deve iniciar o corticoide inalatório. E aí, pessoal, o Gold fala que hoje em dia a combinação LABA mais corticoide inalatório, que é a combinação padrão para o tratamento da asma, ela não deve ser encorajada no DPOC. No DPOC, se você colocou o corticoide inalatório, ele idealmente deve entrar em combinação com as outras medicações, formando essa terapia tripla, certo? E olha só, a terapia tripla, em termos de medicação inalatória, é a única que demonstrou em estudos redução de mortalidade. Todas as outras medicações que eu falei para vocês, todos os outros esquemas que eu falei antes para vocês, melhora o sintoma, melhora a exacerbação, mas não demonstrou melhorar a mortalidade. Mas esse esquema aqui, sim, ele demonstrou melhorar a mortalidade. Então, devemos encorajar o uso é, dessa terapia. E aqui, então, está o quadrinho com o que a gente faz no Gold A, B e no E. Depois você para aí, olha com calma, que aqui está o resumo do que você vai fazer das medicações inalatórias do seu paciente, certo? Só para constar, quais são as medicações que você pode encontrar na sua prática aqui em 2023, na região de Minas, na região de São Paulo. Como beta-agonista de curta ação, os que a gente mais encontra hoje em dia são o salbutamol. O salbutamol, na verdade, certamente é o que você mais vai encontrar por aí. O fenoterol, que tem saído de linha, né? Assim, o Berotec, que era a apresentação comercial mais comum, saiu de linha agora tem acho que 1 ano e meio para 2 anos, então a gente já não encontra mais tanto fenoterol no mercado. E temos a tebutalina, que ela é mais aplicada de forma subcutânea e é desencorajado o uso parenteral, o uso subcutâneo, o uso sistêmico dos beta-agonistas, tanto no DPOC como na asma, né? Mas você pode encontrar por aí. Então guarda aí principalmente o salbutamol, que você mais vai ver. Dos anticolinérgicos de curta ação, nós temos aí, então, o ipratrópio, é, que é o famoso Atrovent, né, que você vai ver por aí. Então, é a droga de curta ação dos anticolinérgicos que a gente tem disponíveis no mercado. Então, lembrar, medicações de curta ação para o DPOC só serve para o Gold A. Aqui temos alguns exemplos dos beta-agonistas de longa ação. Então, quando a gente fala longa ação, a gente está falando de duração de 12 a 24 horas, enquanto de curta ação, a gente está falando de duração de 4 a 6 horas, né? Então, beta-agonistas de longa ação. O formoterol, que tem ação aí de aproximadamente 12 horas. Salmeterol, que tem ação aí ao longo de 12 horas também. E temos o indacaterol e o olodaterol, que tem ação durante 24 horas. Os anticolinérgicos de longa ação, o primeiro que nós temos aqui é o tiotrópio, que inclusive historicamente também é o primeiro a ter sido desenvolvido. Temos o glicopirrônio e o meclidínio. Todos os três têm ação durante 24 horas. Então lembra, os beta-agonistas de longa ação e os anticolinérgicos de longa ação são as drogas mais utilizadas para o DPOC, e a gente agora deve dar uma preferência para associar eles
a partir do Gold B e também no Gold E. E de corticoide inalatório, também deixando aqui só três exemplos dos que a gente mais vê, a beclometasona, que, lembrando aqui, é uma medicação que, hoje em dia, ela é oferecida gratuitamente pelo programa da farmácia popular, né? Então, com qualquer receita de qualquer médico, o paciente consegue pegar a beclometasona. Temos a budesonida e temos a fluticasona. Então, essas são as opções que a gente tem para associar aí, principalmente para a terapia tripla do nosso paciente, ou para associar quando o nosso paciente possuir a sobreposição da asma com o DPOC. Bom, e aí eu creio que vai ficar cortado o título do slide aí, mas peço desculpas porque o programa que eu estou usando para gravar, ele de vez em quando atrapalha um pouquinho a imagem. Mas vamos pensar que apesar do tratamento que a gente colocou para o nosso paciente, o paciente continua queixando de dispneia. Eu segui o algoritmo ABE para o tratamento da dispneia, mas ele ainda continua com queixa. O que que a gente vai fazer pelo nosso paciente? Primeira coisa, então, e quem é meu aluno já viu fazendo isso várias vezes, é verificar a adesão do nosso paciente e verificar a técnica inalatória dele. Então, lembrar, né, assim, que quando a gente fala de adesão terapêutica, nós temos estudos aí que mostram no exterior, em países de primeiro mundo, que a adesão ela oscila de 20% a 30% em centros de referência, né? Então, o paciente usa menos remédio do que você acha que ele está usando, e às vezes você só precisa engajar ele nisso. Mas é muito comum também o erro da técnica inalatória, né? Também nessa faixa aí, né? 20 a 30% dos pacientes usam a medicação com a técnica inalatória correta. É, então, sempre verificar isso, sempre pedir para o paciente fazer a medicação na sua frente. E olha só, é muito importante você ver se o seu paciente possui um dispositivo inalatório apropriado para a condição dele. Quando eu falo dispositivo inalatório, eu estou falando da bombinha. Você tem que ver se o tipo de bombinha, o tipo de dispositivo inalatório serve para o seu paciente. E por que que eu falo isso? Aqui eu coloco dois exemplos, né, dois bem comuns que a gente vê por aí. Aqui nós temos o pó inalatório, que seria um dispositivo em que você coloca a cápsula dentro desse aparelhinho, né, que é o dispositivo em si. Você fecha essa tampinha, fura a cápsula apertando esse botãozinho azul. Então, aqui vai sair um pozinho e o paciente que tem que aspirar o conteúdo dessa cápsula é, e ele que tem que jogar a medicação lá para dentro do pulmão dele, dos brônquios dele, né? Então, isso aqui requer que o paciente faça força. E às vezes é um paciente que já está bem sarcopênico, já é um paciente bem idoso, que não tem aquela força para puxar a medicação. Então, é um dispositivo ótimo, um dispositivo que, inclusive, gera um feedback de uso para o paciente muito bom, né? O paciente vê a cápsula vazia, então dá a sensação mesmo de que usou, mas não é todo paciente que consegue utilizar. Do lado de cá, nós temos uma medicação que está em forma de spray, e o spray, ele tem essa vantagem que o paciente não precisa fazer tanta força. Ao apertar o spray libera a medicação e o paciente só tem que inalar ela, né? Como desvantagem, o spray, ele requer coordenação. O paciente, ele tem que inspirar no mesmo momento em que ele apertou o dispositivo inalatório, e alguns pacientes não conseguem fazer essa coordenação. Então, é, você tem que entender qual que é a facilidade, qual que é a dificuldade do seu paciente no momento que você faz essa prescrição. E às vezes o remédio está certo, mas o dispositivo inalatório está errado. Uma opção de medicação que a gente pode acrescentar seria a metilxantina. E a gente tem como exemplo aqui principalmente a teofilina e também a aminofilina. As metilxantinas, elas produzem ali uma discreta broncodilatação e elas podem ajudar um paciente que persiste muito sintomático a despeito do tratamento inalatório otimizado. Porém, a gente tem que pesar bem o risco-benefício delas, porque elas possuem efeitos gastrointestinais, elas possuem efeitos cardiovasculares, elas são arritmogênicas, né? Então, prescrever mesmo só para aqueles pacientes que estão muito sintomáticos, a despeito de todo o resto.
E também avaliar as comorbidades do seu paciente, né? Às vezes ele está ficando, às vezes ele persiste dispneico por outra causa que não o DPOC. Então, sempre pensar aí, por exemplo, se ele não tem uma insuficiência cardíaca congestiva, que é o principal diagnóstico diferencial, se ele não possui uma doença pulmonar intersticial, e etc. Então, assunto da aula passada, só você voltar aí no canal que você vai ver. E também, então, vamos pensar outro cenário. Eu estou tratando meu paciente adequadamente, mas ele continua tendo as exacerbações de repetição. O que que eu posso fazer para reduzir essas exacerbações? E aí entram aqui algumas medicações que elas são um pouquinho fora do escopo de médicos que não são pneumologistas, né? Aqui, se você provavelmente só vai ouvir isso na pneumologia. Então, a primeira medicação é o chamado Roflumilast. O Roflumilast, ele é um inibidor da fosfodiesterase, tem o mesmo efeito que o sildenafil, entre parênteses, Viagra. Só que, quer dizer, mesmo efeito não, mesmo mecanismo de ação, né? Mas o efeito é diferente. O Roflumilast não tem benefício específico para transtornos de ereção, etc. Mas o Roflumilast, ele funciona como anti-inflamatório pulmonar, e por isso ele diminui a frequência de exacerbações nos pacientes com DPOC. Qual que é o paciente que se beneficia mais do Roflumilast? Aqui sim, uma situação rara em que a espirometria ajuda a definir o tratamento. O Roflumilast ajuda aqueles pacientes que possuem, guarda isso com cuidado, um VF1 menor do que 50%, e os pacientes que possuem o perfil bronquítico do DPOC. O que que seria isso? É aquele paciente que tem mais sintoma brônquico, é o paciente que tem mais secreção diariamente, é o paciente que tosse mais diariamente, é o paciente que está mesmo com a mucosa brônquica mais inflamada. Então, o Roflumilast, ele é melhor para esses pacientes. Efeitos adversos do Roflumilast mais comuns são dor abdominal e perda de peso, tá? É bem comum perder peso com Roflumilast. O que para alguns pacientes é até interessante, mas para outros é ruim, porque às vezes gera grandes perdas de peso, levando à suspensão da medicação. A azitromicina, ela é um macrolídeo, né? Ela é um antibiótico bacteriostático, que vai ter o efeito, então, tanto o efeito antimicrobiano direto, né? Assim, ele vai reduzir a população bacteriana ali no trato respiratório, então diminui, por consequência, as exacerbações. Mas a azitromicina também tem um efeito que a gente chama de imunomodulador, né? Que é um efeito que modifica um pouquinho ali alguns processos imunológicos nossos, diminuindo, portanto, a frequência das exacerbações. Quem que são os pacientes que se beneficiam da azitromicina? É, Principalmente aqueles pacientes que possuem bronquiectasias associadas, mas isso já não é uma condição tão frequente assim no DPOC, né? Mas aqui, isso aqui é uma coisa importante, principalmente aqueles pacientes que possuem eosinófilo menor do que 100 células por microlitro. E aí, muita atenção que a azitromicina, às vezes, ela inclusive é uma opção no lugar do corticoide inalatório. Às vezes o paciente está com uma combinação LABA-LAMA e você está pensando qual que é a próxima droga que você vai introduzir. Se o paciente tem menos do que 100 eosinófilos no sangue, você pode dar preferência à azitromicina ao invés do corticoide inalatório, certo? Então, a gente vai preferir a azitromicina nessa situação de eosinófilo menor do que 100 células por microlitro. A outra opção que nós temos, que eu já falei, é o corticoide inalatório. E aí, aqui, muita atenção, que essa é uma parte que as pessoas confundem bastante do Gold. É, Se a gente está iniciando o tratamento para o nosso paciente, e a gente vai olhar para o eosinófilo do paciente, e se ele tiver acima de 300 eosinófilos, a gente de cara já vai colocar o corticoide inalatório. Agora, se você iniciou o tratamento do seu paciente com LABA mais LAMA, e depois lá na frente você está querendo acrescentar uma terceira droga, aí o corticoide inalatório ele já é uma droga de preferência se o paciente tem mais do que 100 eosinófilos é, por microlitro de sangue, certo? Então, cuidado que essa é a diferença importante, tá? Eu repito, se você que está pensando como início de tratamento em usar o corticoide, você vai utilizar ele de cara se o paciente tem eosinófilo maior do que 300.
Se a gente está falando da sequência do tratamento, a gente vai usar o corticóide inalatório se ele possui eosinófilo acima de 100 células por microlitro. E se o paciente tem menos do que 100 eosinófilos, aí a ideia é você colocar a azitromicina preferencialmente. E temos outras medicações aí que podem ser utilizadas para prevenção de exacerbação, só que essas têm evidências científicas um pouquinho mais duvidosas, tá? Elas estão no GOLD, a diretriz endossa o uso delas, mas assim, os estudos que baseiam isso são estudos um pouquinho duvidosos, então pode ser que se isso for melhor estudado, a gente não vai demonstrar benefício nenhum, né? Mas está lá, então eu falo para você. A N-acetilcisteína, que é uma medicação considerada mucolítica, então ela pode ser utilizada para paciente que continua tendo exacerbação recorrente e que possui secretividade crônica, né? Paciente que possui muco crônico. Então, pode ser usado com esse intuito. E a vitamina D? A vitamina D ela pode ser utilizada para os pacientes que possuem uma vitamina D baixa e possuem exacerbações recorrentes. Também é um estudo que eu considero frágil, mas está lá descrito no Gold, então eu trago aqui para vocês. E essa é a parte mais complexa da aula. Então, faz uma pausinha, toma aí um copo de água, faz um miojo e volta para ouvir eu falando sobre a reabilitação pulmonar. E eu já começo agora. Então, o terceiro item do tratamento ambulatorial é a reabilitação pulmonar. O que que é a reabilitação pulmonar? É, é basicamente o que muita gente chama de forma errada de fisioterapia respiratória, mas vocês vão entender que não é exatamente um sinônimo de fisiorrespiratória, tá? A reabilitação pulmonar, então, ela é uma atividade que é executada pelo fisioterapeuta, e ela tem como benefícios diminuição da dispneia, aumento da tolerância à caminhada, né? Então, o paciente consegue caminhar maiores distâncias, melhora da qualidade de vida, redução da fadigabilidade e tem estudos que demonstram aí também como melhora da mortalidade. Então, reabilitação pulmonar é tudo de bom, né? Ajuda demais os nossos pacientes. Em que consiste a reabilitação pulmonar? Consiste o paciente realizar exercícios aeróbios e no paciente realizar exercícios de ganho de resistência e força. Então, basicamente, a reabilitação pulmonar é atividade física, né, completa, aeróbica e anaeróbica. Só que, claro, que guiado, tomando cuidado com alguns parâmetros, não deixando o paciente desaturar, não deixando o paciente passar da frequência cardíaca máxima desejada. Então, vamos dizer, uma atividade física monitorada e um pouquinho mais especializada para o paciente com DPOC. O terceiro componente da reabilitação pulmonar é o menos importante, que seria o treinamento de músculos respiratórios em si, que é o que a gente está vendo aqui nessa fotinha, que é uma paciente utilizando aí o Respiron, né? Que ela puxa, que ela inspira, ou então ela expira com força para movimentar essas bolinhas aqui. Mas isso, apesar de parecer ser a melhor coisa para quem tem DPOC, isso é o que menos traz benefício para esses pacientes, tá? Então é o que, vamos dizer, faz menos diferença. É, mas, de qualquer forma, faz parte da reabilitação, mas o que a gente tem que incentivar mesmo é isso aqui, ó. Ganho de ganho aeróbio, ganho de resistência e força. Então, vamos pensar, né? Para todo paciente a gente vai prescrever isso aí, né? A gente vai orientar o nosso paciente. Caminhar 30 minutos 5 vezes por semana, com pequenos picos de esforço. Comprar halteres e progredir no peso progressivamente menos superior. Exercício respiratório de 8 a 8 horas todos os dias, né? A gente vai conseguir prescrever isso para o nosso paciente. E aí, essa imagem diz muito sobre os nossos pacientes e diz muito sobre, inclusive, possivelmente você que está assistindo essa aula, né? É, é muito difícil que todos os pacientes consigam manter uma atividade tão regular assim, né? Então, sempre que a gente vai orientar o paciente com DPOC, e qualquer paciente, na verdade, a praticar atividade física, a gente tem que fazer isso de forma individualizada, e a prescrição de atividade física individualizada pode seguir um método que a gente chama de SMART. O que que seria esse método SMART? O S é de específico, né? Então, é,
indique algo que seja específico para o seu paciente, algo que o seu paciente goste mais, algo que engaje o seu paciente na atividade física, né? Não coloca como padrão fazer caminhada na praça para todo mundo. Tem gente que acha chato, tem gente que acha insuportável, né? Então, acho que o seu paciente gosta e deixa ele focar nisso. M é mensurável, o paciente tem que ter a ideia de que ele começava fazendo pouco e depois ele consegue medir que ele está fazendo mais coisa. Isso é importante para o paciente ter o que a gente chama de biofeedback, que é o paciente ter a percepção de que ele está progredindo no que ele consegue fazer. O A é de alcançável. Então, o paciente tem que ter como meta algo que ele de fato vai conseguir alcançar. Se você colocar para ele uma meta igual a que eu falei no slide anterior, ele não consegue alcançar, e ao não alcançar, ele se frustra e para de fazer. Isso serve para qualquer atividade física. Se você que está assistindo essa aula tem dificuldade de fazer atividade física, provavelmente é porque em algum momento da sua vida você colocou uma meta inalcançável. É, o R é relevante, né? Então é você mostrar a importância do seu paciente fazer tudo isso. E o T é colocar um tempo para essa meta ser alcançada, né? Então proponha que seu paciente faça tal coisa até determinado tempo. E depois você reavalia se ele conseguiu alcançar aquela meta e você progride essa meta, certo? Você deve estar percebendo que isso não serve só para atividade física, né? Isso aqui, o Smart é uma ferramenta para você alcançar qualquer meta, qualquer objetivo de vida mesmo, né? Então, use ela para o que você quiser aí, né? E esse é o momento que eu me sinto meio médico, meio coach, né? Mas é meio que isso mesmo, né? Assim, isso realmente ajuda bastante. O quarto ponto do tratamento é a vacinação. E aí o Gold mudou algumas recomendações de vacinas para o paciente com DPOC, né? Mas é interessante e importante que em toda consulta a gente avalie o cartão vacinal dos nossos pacientes, né? Algo que a gente até deveria fazer mais e que os pacientes já deveriam vir orientados a trazer o cartão de vacina. Então, vacinação para influenza e para COVID, né? O SARS-CoV-2, a de influenza anual, a de Covid conforme a orientação local, né? Então, o Ministério da Saúde que vai determinar isso para a gente ainda não sabe qual que é o futuro exato da vacinação de Covid. As vacinas pneumocócicas, que são as vacinas que diminuem a presença do pneumococo, né? Nos nossos pacientes, que é um agente causador de exacerbação. Não é o mais comum, mas é um agente comum também, e é um agente causador de pneumonia, sinusite, otite, então é importante a gente utilizar essa vacina e reduzir a população de pneumococo nos pacientes com DPOC. A gente tem duas vacinas, a gente tem a pneumo 13, que é uma vacina que hoje em dia ela pelo menos na minha realidade aqui, ela é uma vacina particular, custa por volta de R$ 300, é uma dose única. E depois nós temos a vacina pneumo 23, que são geralmente duas doses, com intervalo de 5 anos entre elas. Quando é possível fazer, a gente deve vacinar a pneumo 13 e depois de um ano, sendo que isso tem uma divergência na literatura de 6 meses, um ano e tal, né? Mas vou falar a referência que eu sigo, né? Após um ano de vacinação da pneumo 13, a gente faz a pneumo 23 e depois de 5 anos dessa dose do pneumo 23, a gente repete mais uma vez, tá? Sendo que, ó, aqui é uma longa história, tem divergência no idoso, se a gente deve fazer a segunda dose de pneumo 23 no idoso, mas via de regra, se você seguir isso que eu tô falando, você não está errado. Vacinação de herpes zoster após os 50 anos de idade. Então, isso é recomendado para os pacientes com DPOC. No Brasil, existem duas vacinas de herpes zoster, uma que é dose única e outra que são duas doses com intervalo de 2 meses, mais ou menos, entre si. Então, aí tem que ver qual que foi a vacina que o seu paciente recebeu. Geralmente, no momento da aplicação da vacina, o paciente já recebe orientação se ela é dose única ou se ela precisa de um reforço. E a vacinação para coqueluche, né, que é prevenção da infecção da Bordetella pertussis, que é mais frequente nos pacientes com DPOC, e nos últimos anos tem tido um aumento crescente
de coqueluche, né, nessa população. Então, lembrar que os pacientes devem receber a vacinação, e quando a gente vacina para coqueluche, a gente não vacina só para coqueluche, né? A gente geralmente vacina em conjunto para difteria e para o tétano, então aquela famosa DTP. É, os pacientes que tiveram a vacinação completa até a adolescência, eles devem fazer a vacinação para coqueluche, tétano e difteria a cada 10 anos. Ok? Então, guardar isso aí. Olha lá, então é o que a gente está querendo prevenir, né? A gente está querendo prevenir aqui, por exemplo, uma pneumonia no nosso paciente, prevenir os quadros gripais, sendo que tudo isso está associado às exacerbações do DPOC. Avaliar comorbidades específicas do paciente com DPOC. A gente tem a comorbidade geral, que seria insuficiência cardíaca congestiva, mas lembrar que o paciente com DPOC, ele tem chance de ter algumas doenças respiratórias específicas, né, que podem estar prejudicando o quadro dele. Então, lembrar da chamada síndrome de vias aéreas superiores, que é aquele processo inflamatório das vias aéreas superiores que causa tosse crônica, é a causa mais comum de tosse crônica no mundo. Então, atenção que às vezes o paciente tem DPOC e está queixando de tosse demais da conta. Tosse não é o principal sintoma do DPOC, né? Então, investigar outras causas como essa, de síndrome da via aérea superior. Doença do refluxo gastroesofágico. A doença do refluxo gastroesofágico, além de causar sintomas respiratórios, está associada a exacerbações do DPOC também. O paciente que tem muita exacerbação e tem refluxo gastroesofágico, tratando o refluxo, você diminui a frequência das exacerbações, muito importante. Distúrbios do sono, principalmente a apneia obstrutiva do sono, quando o paciente tem uma obesidade mais importante, a hipoventilação alveolar, né, que também é chamada de síndrome de Pickwick. Então, muito importante, isso aqui é uma comorbidade significativa para quem tem DPOC. Neoplasia de pulmão, câncer de pulmão, que às vezes é o motivo do paciente estar piorando, você não entende por quê. E as bronquiectasias, que são aquelas dilatações patológicas e permanentes dos brônquios, elas também podem ser ali o motivo que o seu paciente está exacerbando com frequência, tendo piora sintomatológica, piora de dispneia. Então, lembrar de investigar isso aí, sobretudo para o paciente que não está melhorando. Indo para a reta final da aula, uso de oxigênio domiciliar e da VNI domiciliar. Então, o oxigênio domiciliar, a gente deve utilizar só para os pacientes que possuem dessaturação crônica. E não é qualquer dessaturação, né? É a partir de uma faixa específica. Então, quando a gente vê aqui, olha só, a gente pode olhar pela gasometria do nosso paciente, a pressão parcial de O2, se ela tiver menor ou igual a 55 milímetros de mercúrio, está indicado O2 domiciliar, ou se ele tiver uma saturação na gasometria menor ou igual a 88%. Então, nessas situações aqui, o oxigênio está indicado para qualquer paciente com DPOC. Se o paciente tiver a presença de cor pulmonale, que seria o quê? Que seria uma insuficiência cardíaca direita devido a uma doença pulmonar primária, se ele tiver isso, ou então se ele tiver poliglobulia, que é um aumento da produção das células vermelhas, né, de hemácias, a gente inicia o oxigênio um pouquinho mais precoce. Por quê? Porque a gente entende que a hipoxemia está gerando repercussões graves para o nosso paciente. Então, nessas situações, né, na presença de corpo pulmonar ou de poliglobulia, a gente inicia o oxigênio se o paciente possui uma PaO2 menor ou igual a 59 ou uma saturação menor ou igual a 89, certo? De um modo geral, o objetivo de saturação dos pacientes é de 88 a 92%, e uma vez iniciado o oxigênio domiciliar, o ideal é que o paciente utilize pelo menos 15 horas por dia. Então, veja que é um tempo longo, né? Assim, a gente tem que ficar bastante tempo do dia utilizando, e às vezes 24 horas por dia, né? O que dificulta um pouco a adesão, mas a gente tem sempre que explicar isso para o paciente, porque muitos pacientes usam de forma irregular o oxigênio, e a gente sabe que menos do que isso aqui, ele tem muito pouco benefício. Outra coisa que nós temos é a VNI domiciliar. O que é a VNI domiciliar? A VNI domiciliar é o uso de uma ventilação não invasiva em casa. O que é isso? A gente vai colocar um mini ventilador, né, que a gente geralmente vai chamar ali de BiPAP,
no domicílio do paciente, e ele vai utilizar esse BiPAP enquanto dorme para melhorar ali a ventilação alveolar, e isso tem um objetivo especificamente, que seria retirar o CO2. Se você assistiu a primeira aula, você já entendeu, e se você é meu aluno, você já ouviu falar isso algumas vezes, você já entendeu bem que o paciente com DPOC, ele retém CO2, né? O CO2 que deveria ser eliminado, ele acaba sendo retido devido à dificuldade expiratória do seu paciente. E essa retenção de CO2 dele é, é prejudicial. Então, aqueles pacientes que têm uma tendência à retenção, a VNI domiciliar pode ajudar. Mas cuidado, porque isso não é para todo paciente. Quem que se beneficia? É quem possui uma hipercapnia persistente e é uma hipercapnia acima de 53 milímetros de mercúrio. Sendo que isso tem que ser avaliado pelo menos após um mês de uma exacerbação, porque pode ser que na exacerbação a PCO2 suba e depois ela vai caindo com o tempo. E isso aqui também após a otimização clínica do seu paciente. Bom, o que tem de benefício? Melhora da qualidade de vida, redução de exacerbação moderada a grave, e também tem estudos demonstrando agora que talvez diminua mortalidade. E, finalmente, o tratamento cirúrgico do DPOC é uma terapia de exceção, mas aqueles pacientes que estão tendo muito sintoma ainda, alguns que estão tendo exacerbação ainda demais, esses pacientes são candidatos a tratamento cirúrgico. Então, nós temos três opções cirúrgicas para tratar o DPOC. Novamente, a minoria dos pacientes que vai usar qualquer uma dessas três, tá? Mas, só para vocês terem um conhecimento do que se trata. A primeira opção seria cirurgia redutora pulmonar, que é o tratamento mais antigo que tem para o DPOC, né, nesse sentido. A ideia da cirurgia redutora pulmonar é o quê? É você pegar um pulmão de um paciente com DPOC como esse daqui que a gente está vendo, ó, que possui um enfisema muito heterogêneo, né? Ou seja, a gente vê que aqui em cima o paciente tem muito mais enfisema do que aqui embaixo. E aí o que que a gente faz? A gente reduz o parênquima pulmonar que possui muito enfisema, é, esperando e contando que a área menos acometida vai expandir e vai ventilar melhor o pulmão do paciente. Você quer que a parte mais saudável do parênquima pulmonar do paciente ocupe uma parte maior no tórax. Então, esse é o princípio da cirurgia redutora pulmonar, tá? Então, guarda aí quem que é o candidato a esse procedimento, aqueles pacientes que possuem um enfisema muito heterogêneo, mas tem uma série de outros critérios que a gente tem que seguir para dar esse passo, tá? Outro procedimento que nós temos, esse aqui é o mais moderno, é a colocação de uma válvula endobrônquica. Então, o que que é isso? A gente coloca uma válvula em um brônquio do paciente, também com esse mesmo princípio de um enfisema heterogêneo, e a ideia é que esse mecanismo de válvula esvazie ali a parte mais acometida do parênquima pulmonar por enfisema, e aí, mesma coisa, diminui a área mais enfisematosa, a parte do pulmão que é um pouquinho mais saudável, se expande e isso melhora a troca gasosa. Quem que são os pacientes que podem fazer isso? Os pacientes Gaudier, só que na verdade que Gaudier com muito sintoma também, tá? É o antigo Gold D de bola, que é aquele que a gente chamava, né, de muito sintomático e muito exacerbador. É, Além disso, esse paciente tem que ter um VF1 entre 15 e 45%, então ele tem que ter esse VF1 mais baixinho. Ele tem que ter esse enfisema heterogêneo e uma hiperinsuflação importante, tá? Além de outros critérios aí também, mas isso aqui, em linhas gerais, é o que a gente fala, que precisaria como critérios mínimos. E, finalmente, o transplante pulmonar, que é uma opção para os pacientes abaixo de 60 anos e com grande comprometimento, e para alguns centros de referência, pacientes abaixo de 65 anos também. Então, isso aqui é uma coisa que é muito dinâmica, depende um pouco até de estratégias políticas e de recursos que a gente tem no SUS, no Brasil. Então, essa referência ela é variável dependendo da região e dependendo da época também, tá, pessoal? Mas lembrar, né, que o paciente jovem aí com DPOC, ele é um candidato a transplante. A gente deve oferecer isso a ele. Então, é isso. Agradeço de você ter me acompanhado até aqui. Uma aulinha extensa, mas acredito que atualizada dentro do Gol de 2023.
A próxima aula do DPOC que vai ter aí no canal, na verdade, ela já é até um pouquinho antiga e talvez precise de poucos ajustes, é a aula de exacerbação de DPOC. Então, a gente se encontra por lá. Um abraço.